A prostituição, então, não é pecado? Porque não é pecado. Não está nos 10 mandamentos? Não está nos 10 mandamentos? Está. Aonde? Carlos é solteiro. Aham. Se uma prostituta sair com ele, nenhum dos dois está adulterando. Por que não? Ninguém tem compromisso com ninguém. Ninguém tem compromisso com ninguém. Eu não acho que isso é muita parcialidade, não? O que me convém? Mudança do sábado para o domingo, essas leis, adoração de imagens também que consta nos 10 mandamentos, né? Em que momento foi mudado isso, pastor, da Bíblia, né? Com relação à Igreja Católica? Pastor, às vezes tem muita polêmica em cima da carne de porco, por exemplo. Aí a pessoa fala assim, você não come? Por que você não come? Não, tal. Você tenta explicar, a pessoa fala, não, isso está no Velho Testamento. Quando eu achava que já tinha ouvido de tudo, olha só as perguntas que o pastor Arilton teve que responder. E por mais que as respostas sejam óbvias, o Espírito Santo atuou mais uma vez. Então, antes de continuar assistindo o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Nós somos justificados pela fé, não pela lei, não pelas obras. Está claro isso? Mas a lei tem um papel. E qual é o papel da lei? Ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é esse aio? Esse aio é uma expressão usada nos tempos da Bíblia para descrever um servo que havia na casa. E esse servo tinha uma missão especial. Era pegar as crianças da família e levá-las para a escola. Esta era a função do aio. Ele tinha a função de pegar as crianças e levar para a escola. Aí Paulo vem e diz assim, a lei é um aio. Ela nos pega e nos leva a Cristo. A lei pode salvar você? Não. Mas ela te apresenta quem pode. Ela te conduz a Cristo. E é Cristo quem salva. Um outro texto também que Paulo usa em Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, qual é a função da lei? Nos conduzir a Cristo e trazer o conhecimento do pecado. É a lei que diz o que é pecado. O apóstolo Paulo continua o raciocínio nesse capítulo 3, e ele diz assim, eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. Eu não saberia que adulterar é pecado se a lei não dissesse, não adulterarás. Eu não saberia que matar é pecado se a lei dissesse, não matarás. Então a lei tem uma função, ela não salva, ela leva ao Salvador. Ela mostra para você o que é pecado. Esta é a função da lei. Pastor, nós sabemos que alguns mandamentos da Bíblia foram mudados. Por exemplo, a Igreja Católica, ela ensina no seu catecismo, né? A mudança do sábado para o domingo, essas leis, adoração de imagens também que constam nos 10 mandamentos, né? Em que momento foi mudado isso, pastor, da Bíblia, né? Com relação à Igreja Católica? Lembra que eu falei na introdução de que houve um momento em que essa lei de Deus foi atacada? Esse ataque estava previsto na profecia de Daniel, capítulo 7. Ainda no seminário de hoje, no final, nós vamos mostrar como foi esse ataque à lei de Deus e quais os mandamentos que tentaram mudar. Se você esperar um pouquinho, eu já vou trazer essa informação. Juliana? Pastor, às vezes tem muita polêmica em cima da carne de porco, por exemplo. Aí a pessoa fala assim, você não come? Por que você não come? Não, tal. Você tenta explicar, a pessoa fala, não, isso está no Velho Testamento. Não vale mais. Muitas pessoas falam isso. E aí, o que você pode falar para a gente? Por que está no Velho Testamento não tem validade? Aonde está na Bíblia que o Velho Testamento perdeu sua validade? O Novo Testamento tinha que dizer isso, mas ele não diz. E eu volto mais uma vez àquilo que eu já falei no programa de hoje. A lei cerimonial que foi cumprida em Cristo e que não mais precisa ser guardada, às vezes é confundida com todo o Antigo Testamento. Mas a coisa que eu faço sempre quando alguém diz assim que o Antigo Testamento foi abolido, eu às vezes pergunto assim, escuta, você na igreja ensina que o dízimo deve ser devolvido? E as pessoas geralmente dizem sim, inclusive
As igrejas pregam isso com muita ênfase. Em que livro da Bíblia vocês se baseiam para ensinar o dízimo? E aí você vai perceber que quase 100% das igrejas vão para o livro de Malaquias, para chamar de ladrão quem não devolve o dízimo. Aí vem a pergunta, então quando o Testamento Velho interessa, a gente usa. E quando não interessa, a gente não usa. Então nós temos que ser coerentes. Se ele todo foi abolido, então que você não ensine o dízimo, então. Então só ensina quando é coerente. Então o Antigo Testamento não foi abolido. E é isso que Jesus está dizendo em Mateus 5, 17 e 18. Eu não vim abolir a lei e os profetas. A expressão lei e profetas usada por Cristo é uma alusão ao Antigo Testamento. Porque a expressão lei, Torá, era uma expressão usada para os escritos de Moisés. E profetas era o termo para os outros profetas. Então, parafraseando Mateus 5,17, Jesus diz assim, não penseis que eu vim mudar os escritos de Moisés e dos profetas. Ora, se Cristo não veio mudar o Antigo Testamento, quem disse que ele mudou? Certo? E Ana? Duas coisas. A prostituição, então, não é pecado? Por que não é pecado? Não está nos 10 mandamentos? Está. Aonde? Não adulterarás. Não, mas uma pessoa, por exemplo, o Carlos é solteiro. Aham. Se uma prostituta sair com ele, nenhum dos dois está adulterando. Por que não? Ninguém tem compromisso com ninguém. Nem ele tem compromisso. A palavra de Deus define adultério, essa expressão porneia, é usada para a relação sexual de pessoas que são casadas. Mas pessoas que são solteiras e não se casaram, quando elas têm relação sexual, isso também é pecado. O sexo só não é pecado quando acontece entre duas pessoas de sexos diferentes, casadas perante as leis da sociedade onde eles vivem. Então, o termo porneia é usado para quem é casado e existe um termo usado para quem é solteiro. Então, o solteiro, quando tem relação sexual, e me falhou agora a palavra grega para o solteiro, fornicação. Não é essa a palavra grega, mas ela é traduzida como fornicação. Então, o solteiro, quando tem relação sexual, ele fornica, o que é pecado. O casado, quando tem relação sexual fora do casamento, ele comete adultério, que é porneia. Mas assim, se a gente for destrinchar cada mandamento e colocar os pecados, né, a transgressão dos 10 mandamentos, aí a coisa vai longe. Porque nós temos 10 mandamentos e a gente tem que seguir esses 10 mandamentos. Mas se a gente for começar, igual eu estou perguntando da prostituição, não ser pecado, ser uma profissão, no caso, a gente ir para a fornicação, porque aqui não está escrito, mas subentende-se. Então, ramifica muito. Aí vai ficar igual o Código Civil e o Código Penal mesmo. Okay. Não é quem sabe a questão de ramificar. O 7º mandamento, ele não é dado só para casados. Ele é dado para todo ser humano. Como que o solteiro quebra esse mandamento? Tendo qualquer relação sexual fora do casamento. Então, ele está nesse pecado. Então, o pecado do 7º mandamento não enquadra só casados. Ele fala, a lei foi dada para o homem num sentido genérico. Então, ele enquadra qualquer relação sexual fora do leito matrimonial. Isso é o adultério do 7º mandamento. Pegando um gancho da Juliana, quando o senhor diz, a Bíblia diz que o Novo Testamento não abole o Antigo Testamento, como é que fica a lei de Italião, do olho por olho, dente por dente? O Antigo Testamento é falar de 39 livros. A lei de Italião é falar de uma lei específica que era seguida para o povo de Israel enquanto errantes pelo deserto. Você vai ter na Bíblia pelo menos 5 leis. Você tem a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. Você tem uma lei de saúde, que é o caso do porco que ela mencionou, que está lá em Levítico capítulo 11. Você tem leis civis. Você tem leis cerimoniais, que tinha a ver com a matança de animais. E você tem uma outra lei ainda, que regia ali
as higiene e outros mais aspectos do povo de Israel. Então, estas leis do povo de Israel estavam enquadradas dentro dessa lei cerimonial. Por exemplo, orientação de como se defecar enquanto caminhava pelo deserto. Isso tinha uma aplicabilidade local. O que acontecia quando um israelita roubava um boi de um outro? O que acontecia quando um tirava a vida do outro? Então, foi uma lei específica dada para o povo de Israel naquele momento. Esta lei, para aquele momento, não tem uma aplicabilidade para nós hoje. Por exemplo, se você roubar um boi, tem que devolver 4. Se você matar um homem, tem que pagar com a vida. Na Bíblia, você tinha a pena de morte nos dias de Israel. Então, esta lei que foi dada para o povo de Israel era uma lei que estava no livro de Moisés. E você tem, além das 2 tábuas dos 10 mandamentos, você tem um livro escrito por Moisés, que também foi colocado dentro da arca, ou dentro do santuário, do lado de fora da arca. Então você tem o livro da lei de Moisés e você tem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são eternos e atemporais. E essas orientações específicas para o povo enquanto saía do Egito para a terra de Canaã foram específicas para aquele momento. É por isso que a gente não aplica elas hoje. O senhor não acha que isso é muita parcialidade, não? O que me convém? Não o senhor, particularmente. Mas não seria só assim, o que convém? Falar que foi abolido, está tudo certo. E o que não convém, ou abole tudo, ou cata tudo. Não? Na realidade, nós temos que deixar que a própria Bíblia resolva isso. E a gente só diz que foi abolido isso ou aquilo, não é porque a gente está querendo, é porque a Bíblia diz. Vou dar um outro exemplo. Em Abraão, Deus estabeleceu uma lei, a lei da circuncisão. Cristo foi circuncidado ao 8º dia. Quando nós chegamos em Paulo, Cristo vai dizer que agora estamos vivendo, depois da cruz, uma nova aliança e que a circuncisão deixou de ser um sinal para o povo de Deus. Então, por que é que nós não praticamos hoje a circuncisão? Porque é conveniente? Não, porque há um apóstolo dizendo na Bíblia que não se deve praticar mais. Então, a gente deixa que a Bíblia diga o que deve e o que não deve se praticar. Então, não é que hoje nós temos que ver o que é conveniente. É a Bíblia que tem que dizer o que foi conveniente para o Antigo Testamento e que não é conveniente para o Novo Testamento. É por isso que a gente não segue alguns princípios. Então, tudo nós temos que ter na Bíblia um claro, assim diz o Senhor. Tem que ter orientação divina. Mas uma outra polêmica, né? No Novo Testamento, como a Daniele falou, são 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e eu estou próximo como a ti mesmo. Eu vejo que faz muito sentido nas outras leituras do Novo Testamento, na gente obedecer esses 2 mandamentos. E aí, assim, como a gente já havia conversado antes, são formas de interpretação. Às vezes me confunde muito em relação a isso. Porque, às vezes, algumas interpretações, eu consigo ver um outro sentido para a coisa. Na realidade, deixa eu tentar ajudar. No Novo Testamento, não são 2 mandamentos. Você tem os 10 mandamentos no Novo Testamento. Eles só não estão juntos. As pessoas acham que os 10 mandamentos não estão no Novo Testamento. Isso é um engano. Eu posso dar para você todos os 10 no Novo Testamento. Eles só não estão juntos como lá no Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Mas a experiência do próprio Cristo com o jovem rico, quando ele pergunta, o que devo fazer para entrar na vida? Jesus diz assim para ele, guarda os mandamentos. Jesus tinha na mente dele que havia uma lei para ser guardada. Aí o jovem rico pergunta assim, que mandamentos? E Jesus fala, não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Quem é que está citando isso? É o próprio Cristo. E o que ele está citando? Os 10 mandamentos. Então, eu não posso dizer que no Novo Testamento o mandamento é outro, é amar a Deus e ao próximo. Não, isso é o resumo dos 10, mas os 10 continuam válidos. E o próprio Cristo citou verbalmente pelo menos 4 deles, 4 ou 5, não me lembro agora. Então, você tem no Novo Testamento todos os 10 mandamentos.
Eles só não estão juntos como no antigo. Entendeu? É por isso que essa lei tem validade eterna. Então, não pode ficar na mão do homem hoje dizer o que é conveniente. Eu tenho que deixar que a Bíblia diga. Então, se a Bíblia diz que os 10 mandamentos continuam no Novo Testamento e são eternos, eu tenho que acreditar nisso. Se a Bíblia diz que a circuncisão não deve mais ser praticada, eu não pratico. Se a Bíblia diz que as leis específicas para o controle lá de Israel da questão de roubos e matanças aplica aquele momento e não aplica mais hoje, então eu vou passar a seguir. Então, de fato, essa preocupação tua tem razão, mas não está na nossa mão definir isso. Então a gente prega isso e não aquilo, porque no Novo Testamento está ensinando. Não porque a gente achou que tem que ser assim. E o próprio Jesus, né, pastor? Eu também pensava assim como Ana, mas quando a gente vai ler, o próprio Jesus disse que não veio para revogar a lei, sim para cumpri-la. Ele próprio cumpriu, né? Ele está falando de que lei? Não pode ser da cerimonial, porque ele mesmo foi crucificado depois. Ele está falando da lei moral e daquilo que permanece para todos nós hoje. Certo? Porque se não for assim, fica muito subjetivo. Aí cada um vai passar a crer no que acha que deve crer. O que infelizmente já acontece. Então qual é a posição da Igreja Adventista? Nós seguimos o que a Bíblia manda continuar seguindo no Novo Testamento e nós não seguimos mais do Antigo Testamento o que o Novo Testamento manda não seguir mais. Esse é o princípio. Quando você vai para Hebreus, por exemplo, o autor de Hebreus diz claramente que nós não temos que oferecer mais animais, porque o Cordeiro de Deus foi imolado. Então, a Bíblia está trazendo essa orientação. É por isso que nós temos que ser extremamente bíblicos, senão a religião ela torna-se subjetiva. E se a Bíblia não é orientação clara, aí cada um vai poder fazer o que quer e não vai haver mais parâmetro. Certo? Eu não acho que isso é muita parcialidade, não? O que me convém